pela manhã nós estudamos um pouquinho sobre o discipulado como estilo de vida. E vimos que o discipulado ele tem um sólido fundamento. Primeiro, a pessoa de Cristo Jesus. Segundo, a missão. Por que nós discipulamos pessoas? Para que a gente execute da forma como Deus quer a missão do próprio Deus. E nós também vimos que o sólido fundamento do discipulado é uma pública confissão. E para que as pessoas possam confessar biblicamente Deus, possam se posicionar de uma maneira que agrada ao Senhor, segundo a vontade do Senhor, elas precisam ser ensinadas. E vimos que discipulado não é um evento, ele é um estilo de vida. Assim como culto, reuniões de oração e aconselhamento e tantas outras coisas, não é mais um evento na agenda, é a forma como nós vivemos segundo a vontade do Senhor. Hoje pela noite nós vamos pensar um pouquinho sobre o tripé do discipulado à luz de Tito. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tito, capítulo 1. Nós vamos começar a leitura a partir do verso 1. Eu vou ler uma porção maior das Escrituras, porque há 3 aspectos aqui extremamente importantes para que possamos entender a relevância do discipulado na nossa vida como igreja. E eu creio que esse é um dos anseios, do coração do reverendo Lucas ao trazer esse tema, para que a própria igreja também veja a importância do discipulado e pensarmos como igreja, 4 anos aí, celebrando 4º aniversário, e que os próximos continuem cada vez mais abençoados, como tem sido até aqui a caminhada da igreja. Tito, capítulo 1, eu quero convidar os irmãos a acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho,
Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela tua preciosa palavra e por esse momento que nós podemos abri-la, podemos ler esta palavra esta que é viva, eficaz, que é poderosa, que é a vontade do Senhor revelada a nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor olhe com graça para as nossas vidas nesse momento, fale conosco, nos leve, ó Deus, para mais perto da cruz de Cristo, nos ensine a ser uma igreja, ó Deus, segundo as Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há algumas perguntas introdutórias nesse texto que eu gostaria de levantar nesse momento. E as crianças que estão com os papéis aí, vocês podem desenhar pelo menos umas 10 pessoas, como se fosse a igreja reunida. E depois a gente vai ver como isso tem a ver com a própria mensagem da palavra do Senhor. Então a primeira pergunta, irmãos, para nós é: como se faz um discípulo cristão? Como se faz um discípulo de Cristo? É claro que muitas pessoas, com base no seu conhecimento religioso ou bíblico, alguns vão dizer assim: essa pessoa, para se tornar um cristão, ela talvez vai precisar fazer umas aulas introdutórias lá na igreja com o reverendo Lucas. Normalmente as pessoas pensam que discipulado é uma classe introdutória para as pessoas fazer parte da igreja. Outras pessoas vão dizer o seguinte, que para a pessoa se tornar um cristão, ela vai precisar de um mentor. E muito me assusta, irmãos, o quanto que uma linguagem secular, de coach, de psicologia, tem adentrado a própria igreja, a ponto dos cristãos pensarem que eles precisam de mentor e não de discipulado. A palavra que nós usamos no reino de Deus, irmãos, no meio da igreja, segundo as Escrituras, para ensinar alguém a viver, a confiar em Cristo, a amar a Cristo, a amadurecer na fé, a palavra é discipulado, não é mentoria. Nós não estamos projetando aqui uma ideia simplesmente empresarial ou uma ideia da psicologia para treinar as pessoas a andar em determinados caminhos. Pelo contrário, o discipulado é o único caminho para conduzir as pessoas a ser de fato um discípulo de Cristo Jesus. E se você perguntar qual é o recurso que eu posso usar para levar alguém a ser um cristão verdadeiro, talvez as pessoas iriam dizer assim: vou recomendar um livro tal para você ler, vai te ajudar demais. Meus irmãos, o recurso que nós temos, autorizado por Deus, para que você conduza alguém a ser um discípulo de Cristo, é a própria Escritura Sagrada. Nós precisamos reafirmar, nós precisamos, irmãos, conhecer e usar as Escrituras. Porque, infelizmente, nós criamos o hábito de afirmar coisas de forma teórica sobre a fé, sobre a Escritura, mas nós ainda não entendemos a utilidade da Escritura. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele falando a Timóteo, já num outro contexto, ele diz para Timóteo que ele deveria permanecer naquele caminho que ele aprendeu das Sagradas Letras. Ele sabe aquele caminho desde a infância e que ao saber esse caminho, ele vai se tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. E depois o apóstolo Paulo, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Grava isso no seu coração. Quando nós recorremos a tantas coisas, irmãos, mecanismos, meramente livros que substituem as Escrituras,
Eu não sou contra livro, pelo contrário, acho que você deve ler e ler mais, acho que nós lemos pouco, e como diria Spurgeon, você pode ter muitos livros, ler vários livros, mas você precisa morar nas Escrituras. A ferramenta que nós usamos, que é útil para discipular, para ensino, repreensão, correção, exortação, educação na justiça, segundo o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, é a Escritura inspirada por Deus. E se você quiser um breve manual, ainda que seja breve, mas profundo, com tesouros preciosos, você pode parar um tempo para ler, estudar, para cavar mais fundo a carta de Tito, a carta de Paulo a Tito. É um tesouro precioso, irmãos. E tendo dito isso, corrigindo alguns entendimentos vagos que encontramos por aí no meio da cristandade no Brasil, nós precisamos também relembrar, irmãos, que o discipulado não é um evento, é um processo. Processos podem ser longos ou breves. Processos podem ser árduos ou outros mais amenos. Você poderia talvez relembrar os processos de você evangelizar a sua família. Tem pessoas que já esqueceu da própria família, então está na hora da gente estabelecer uma extensão da igreja dentro do nosso lar. Eu não posso pensar em ganhar Brasília, Águas Lindas, Riacho Fundo, Núcleo Bandeirantes, se eu não focar dentro da minha casa. Eu tenho o meu cônjuge, eu preciso levá-los até Cristo. Eu tenho os meus filhos. Então o processo, irmãos, pode ser longo e árduo. Se você recordar um pouco aí da história da igreja, você tem a mãe de Santo Agostinho, que segundo alguns estudiosos orou aí em torno de 30 ou mais de 30 anos para a conversão do seu filho. Veja só, muitas das vezes nós não calculamos o preço do discipulado. Nós queremos algo que não nos custe muito, e não é o discipulado, irmãos. Não é a caminhada cristã. Porque ser cristão, ser um instrumento de Deus, conduzir outras pessoas nos caminhos do Senhor, irmãos, é um processo longo, é árduo. Então você precisa calcular e encarar esse processo firmado na esperança cristã de que nós estamos fazendo a obra de Deus, nós temos o Espírito Santo que habita o nosso coração, que é o poder de Deus, que é o dinamis de Deus. Nós não executamos essa obra, nós não conduzimos pessoas para mais perto de Cristo, confiado na carne, mas unicamente confiado no poder de Deus, na obra do Espírito, nas nossas vidas, no poder e na suficiência das Escrituras Sagradas. A outra pergunta que eu preciso fazer é: qual é o propósito do discipulado? Você já parou para pensar nisso? Se você não tiver uma convicção muito clara, por que fazer isso? Por que não esperar simplesmente que talvez o pastor da igreja, os presbíteros, os diáconos, ou outras pessoas que estejam mais envolvidas, e a gente diz assim, essas pessoas são mais preparadas do que eu, então, para que eu vou me envolver com isso? Qual o propósito disso? Meus irmãos, todas as vezes que nós nos envolvemos no discipulado, o propósito é fazer com que as pessoas que estão passando por esse processo, elas aprendam a confiar em Cristo e a segui-lo. É esse o desafio, é essa a motivação do meu e do seu coração, fazer com que as pessoas confiem em Jesus Cristo, não somente para a salvação, mas para sustentá-las até o dia final. É assim que nós, irmãos, quando fazemos discipulado e depois fazemos aconselhamento, nós estamos trabalhando o coração dessas pessoas para confiar em Cristo, para seguir a Cristo. E isso vale muito a pena, irmãos. Quão maravilhoso é se engajar nesse processo. Mas qual é o resultado, então, desse esforço? Se você simplesmente tiver uma visão meramente secular, se você tiver uma visão de reino de Deus profissional, nós iremos então optar por pagar alguém para discipular. Se você perceber, há muitas igrejas que funcionam nessa visão
de que existe um pastor das crianças, um profissional específico para as crianças, pastores dos adolescentes, dos jovens, pastores para as mulheres, pastores para os homens, e o reino de Deus, ele não constitui, irmãos, num sectarismo, numa divisão por faixa etária. O reino de Deus é a junção do povo de Deus, servindo a Deus e aprendendo dia após dia a confiar em Cristo, a seguir a Cristo. Então, qual é o resultado? Quando o povo de Deus se une, está conectado, quando o povo de Deus está em relacionamentos saudáveis, vivendo a koinonia bíblica, qual é o resultado disso? O resultado, irmãos, é que o povo de Deus unido, isso serve de estímulo, é um estímulo sinérgico, há um esforço simultâneo projetado, e esse esforço, irmãos, vai impulsionar os cristãos individualmente e coletivamente. O que é que vai animar a igreja? É estarmos juntos como povo de Deus, amando a Deus, servindo a Deus, aprendendo a cultuar a Deus, aprendendo uns com os outros. Isto é a igreja, isto é o povo de Deus. E quando nós perguntamos por que esse povo está junto, por que esse povo está ouvindo toda semana a pregação da palavra de Deus, eles estão sendo preparados, impulsionados para o serviço do reino de Deus. Daqui 50 anos, talvez o reverendo Lucas não vai estar aqui. Talvez esteja bem velhinho, já pensando em jubilar. Talvez menos, né, reverendo Lucas? Mas quem é que vai continuar? Quem é que vai ser o próximo pastor da igreja? Olha aí os meninos aí. A gente precisa olhar para eles, são os próximos pastores da igreja. Se não for os pastores da igreja, serão os próximos pastores das suas famílias. Eles vão pastorear suas esposas, seus filhos. Os próximos presbíteros estão aí, os meninos, estão aí. Eles precisam ser amados, acolhidos, treinados, ensinados, capacitados. Aqui é o lugar, irmãos. Aqui é o nosso centro de treinamento. Aqui é o lugar que nós iremos olhar para esses meninos cheios de energia. E às vezes eles ficam protestando no meio do culto. O sermão demora, eles ficam protestando. São os próximos que estarão aqui, irmãos. Esses meninos inteligentes, cheios de vigor, cheios de saúde. Devem ser os nossos olhares para eles, irmãos. Eles serão os próximos. A igreja, com a liderança no futuro, dependerá desses meninos que são treinados e capacitados para amar a Deus, servir a Deus. Então, quando nós estamos engajados no discipulado, nós estamos, irmãos, com a mesma preocupação do apóstolo Paulo quando escreveu a Tito. A preocupação de que o reino de Deus continue sendo um lugar, irmãos, de pregação, de ensino, de preservação do evangelho, olhando sempre para o futuro, porque nós queremos que essa igreja, irmãos, ela só tenha início e ela só cesse a sua dinâmica como igreja aqui, quando Jesus Cristo voltar. Que tristeza, irmãos, quando a igreja não pensa no futuro. Que tristeza quando a igreja não tem essa preocupação que Paulo tem ao escrever para Tito, incentivando a trazer o povo de Deus para o entendimento da importância, da necessidade urgente do discipulado, para que no futuro possamos colher frutos de uma igreja madura, de uma igreja piedosa, de uma igreja bíblica, de uma igreja fiel. Nós precisamos olhar assim para o reino de Deus. É assim que a igreja caminha, com a preocupação de que os crentes vão continuar servindo a Deus, de que o evangelho vai ser proclamado, preservado e transmitido na igreja, na família e em todas as oportunidades que Deus abrir as portas, nós iremos semear a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a missão de Tito, eu como pastor me vejo no lugar de Tito. E essa carta, irmãos, é uma carta tão preciosa para organizar a igreja e para revitalizar a igreja e para encorajar a igreja no caminho bíblico. Se você observar, olhe comigo o verso 1, vai nos recordar um pouco dessa missão de Tito. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Qual é o objetivo da escrita dessa carta?
promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da vontade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Veja, meus irmãos, a ideia de Paulo aqui é dizer para Tito: Tito, você precisa promover a fé dos eleitos. Você precisa ensinar, você precisa fortalecer, você precisa aprofundar essa fé. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja com raízes espirituais profundas. Quando nós olhamos, por exemplo, imperativos bíblicos, Pedro escrevendo aos seus irmãos, ele diz assim: antes crescei. A ideia, irmãos, de crescimento é imperativo. A igreja é um organismo vivo que precisa crescer, e ao crescer ela vai criar raízes, ela vai se fortalecer, ela vai frutificar para a glória de Deus. Então, quando nós estamos engajados numa missão, eu como pastor, Tito como pastor dessa igreja, o reverendo Lucas como pastor da igreja presbiteriana Herança, o nosso anseio, a nossa oração, nós nos afadigamos em estudo para que a igreja possa receber esse alimento sólido e ela crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim você ser impulsionado, capacitado, treinado para continuar promovendo o evangelho na sua casa, de segunda a sábado, até você voltar de novo para o centro de treinamento. Então todo pastor como Tito, ele está numa missão, e essa missão consiste em falar o que está em harmonia com a sã doutrina. Às vezes o pastor, assim como Tito, terá que exortar os jovens, terá que de fato dizer para os crentes que a nossa conduta precisa ser uma conduta exemplar em todas as coisas, que nós devemos demonstrar integridade, sobriedade, uma linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário e os críticos sejam envergonhados. Nós teremos que falar dessas coisas, exortar, repreender com autoridade, porque é a missão que nós estamos engajados como liderança, como pastor da igreja. Mas algo interessante, irmãos, porque se Tito recebesse conselho só para pregar, iria resumir a missão de Tito: você sobe lá no púlpito e comunica, e fala. E então, irmãos, que Paulo diz assim: Tito, você faz essa missão, mas não faz sozinho. Tito, a sua missão como pastor dessa igreja você precisa fazer discípulos. Você precisa promover uma dinâmica de discipulado de tal maneira que os seus ouvintes possam sair dali desejosos de viver essas verdades, de se engajar com você nessa caminhada, de ser igreja conectada com a sua liderança. E é por isso que no verso 5, observe que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Veja, não dá para Tito revitalizar uma igreja sozinho, não dá para Tito organizar uma igreja sozinho, não dá para Tito carregar a igreja nas costas, não é para Tito morrer pela igreja, irmãos. Quem morreu pela igreja foi Cristo. Às vezes, irmãos, se o pastor não se despertar para isso, se a liderança da igreja não tiver os olhos atentos, que nós precisamos levantar pessoas, treinar pessoas, para nos desafogar, para que o reino de Deus caminhe melhor, nós iremos, irmãos, perder a nossa saúde. E é por isso que nós temos cada vez mais nos nossos dias pastores que se matam, sobrecarregados, e um monte de coisa, irmãos, doentes, desenvolve diabetes, um monte de coisa, porque, irmãos, a vida do pastor é uma vida de preocupação. Um pastor que ama a igreja, um pastor que ama as famílias da igreja, que ama o reino de Deus, ele se dedica, se afadiga, esmera, mas ele também precisa descansar. O pastor precisa entender que ele não é a igreja sozinho, a igreja é a junção de vários membros, de vários servos, de vários homens e mulheres de Deus conectados, construindo a igreja.
Construir igreja, irmãos, ser igreja dá trabalho. Você sabe disso? Vocês sabem disso? Pois estão engajados aqui. E então, Paulo diz para Tito, você está numa missão, seja fiel à missão, mas você precisa fazer discípulos, você não pode fazer a missão sozinho, você não dá conta, por conta própria, de desenvolver essa missão, você precisa de pessoas que estejam ao seu lado. Qual é a qualificação das pessoas que estarão do lado de Tito para organizar essa igreja? Não é qualquer pessoa, irmãos. Porque de vez em quando nós temos a mentalidade de que não, eu não quero, eu estou muito ocupado demais, estou trabalhando demais, então eu não posso fazer nada na igreja, não tenho disponibilidade para ser professor, não tenho disponibilidade de ser membro da diretoria, da sociedade interna, eu estou trabalhando demais. É como se o reino de Deus fosse só para pessoas que não têm nada para fazer. Pelo contrário, o reino de Deus, irmãos, é para trabalhadores. E a gente canta com as nossas crianças que Deus não quer preguiçoso na sua obra. Então, o critério bíblico não é em termos de ocupação ou se eu tenho uma agenda disponível para me envolver com o reino de Deus. O critério bíblico, irmãos, está no versículo 9, que diz assim, Tito 1, verso 9. Qual é o critério de pessoas para estar do lado como suporte da missão, estando do lado do pastor Tito, do pastor Lucas, para o bom andamento do reino de Deus, para que haja uma boa dinâmica no meio da igreja? Veja só, o verso 9 diz, os critérios: essas pessoas que estarão do seu lado, Tito, deverão ser pessoas apegadas à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ou seja, o poder não está nas pessoas, mas está naquilo que nós usamos como instrumento de ensino. Qual é o instrumento que o pastor usa para dizer, olha, irmão, certos comportamentos estão errados, são pecaminosos? A palavra de Deus. A palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo, ao se referir a ela, ele diz o seguinte: não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Imagine que porventura eu esteja dando aula de escola dominical e eu digo assim: Deus criou o homem e a mulher. O casamento homossexual é algo abominável a Deus. Os homossexuais não entrarão no reino dos céus. É uma união bestial, abominável. E alguém se levante e fala assim: não, pastor, isso aí é homofobia. O senhor não pode falar isso. Isso é preconceito. O mundo hoje mudou. O venceu. Agora nós precisamos ser a igreja que ama. Uma igreja que é inclusivista. E o pastor diz: não, o homossexual, se não arrepender dos seus pecados, mudar o seu comportamento e a sua conduta pecaminosa, o resultado no final da caminhada é condenação eterna. Com base em que eu vou convencer a pessoa que discorda de mim? Com base nas escrituras. Eu vou abrir a Bíblia em Gênesis, vou mostrar que Deus criou o homem, a mulher, macho e fêmea. Eu vou seguir para inúmeros textos bíblicos e a pessoa pode não aceitar. Aí é uma questão do Espírito Santo convencer o ouvinte do pecado, da justiça e do juízo. Não cabe a mim cabe estudar e ter convicção, segurança, certeza de estar ensinando a palavra de Deus. E então se levanta alguém contra, eu continuo tendo a minha firmeza, pregando a palavra de Deus com fidelidade. E se a pessoa não aceita ou não a pregação da palavra, se a pessoa vai se endurecer diante do evangelho, se ela vai se fechar, não diz respeito a mim, não é a minha missão. A minha missão é pregar. E o pastor precisa de homens assim, piedosos, de pessoas assim do seu lado, para dizer: pastor, continue firme, mesmo que os ouvidos se fechem, que os corações se endureçam, mesmo que venha tempo de perseguição e dificuldade na vida da igreja, vamos continuar firme, pastor, porque esse é o caminho que Deus quer. Homens firmes, homens que tenham convicções bíblicas, homens fiéis à palavra de Deus. E se isso nos custar, irmãos, a vida, se isso nos custar sermos presos, então, irmãos, o faremos em fidelidade àquele que morreu na cruz por mim e por você.
Quem sabe se um dia, pastor Lucas, se você for preso por pregar o evangelho aqui, você escreva a continuação do Peregrino. Faça igual o John Bunyan. Dedique a escrever e deixar um legado. Ou eu, né? Quem sabe? Eu não sei o que virá na nossa caminhada, mas a igreja, se não tiver líderes que de fato tenham firmeza na palavra de Deus, ela não será uma igreja fiel, ela será uma igreja adúltera. O apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, lá no capítulo 4, que o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que Deus quer de Tito? Fidelidade. O que Deus quer das pessoas que estejam do lado de Tito na missão? Fidelidade. Irmãos, fidelidade sempre vem acompanhado de frutos e da bênção de Deus. Continuando, irmãos. Então, olhando na perspectiva de Tito, não é para ele carregar a igreja nas costas sozinho. Tem que preparar pessoas. Tem que levantar pessoas para o bom andamento da igreja. Mas, irmãos, quando nós avançamos um pouco mais, agora o apóstolo Paulo, ele apresenta, irmãos, 3 aspectos importantes que é vital para a igreja ser uma igreja discipuladora. Tem um livro muito interessante, depois quem sabe você procura ele e interesse por ler, não sei se o Lucas conhece, de uma autora chamada Sharon George, A Igreja Ensinadora. E ela faz uma abordagem desde a época bíblica da Reforma, de como a igreja se envolvia, de como era, irmãos, a dinâmica da igreja em termos de ensinar, de treinar as pessoas para a vida cristã. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai nos conduzir por meio da carta de Tito, pelo menos até o capítulo 2, especificamente, essa porção, em como a igreja ela pode fazer uso do tripé fundamental do discipulado para ser uma igreja ensinadora, para ser uma igreja relevante, para ser uma igreja conectada com as necessidades das pessoas que ali congregam. E o primeiro tripé, irmãos, e o primeiro pezinho, né? O primeiro alicerce do discipulado é uma liderança masculina e piedosa. Olhe comigo novamente no texto bíblico. Se a igreja quer ser uma igreja ensinadora, ela precisa levar a sério e ter líderes homens e piedosos. Verso de número 6 diz assim: as qualificações dos presbíteros. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Olha que interessante, irmãos. Imagine que porventura a igreja aqui vai organizar e ainda não tenha presbítero e diácono. Vai ter uma assembleia. E qual é as instruções bíblicas aqui? Que a igreja, ela possa olhar para os membros, os homens que estão no seu hall de membro, e encontrar essas características neles. Veja só, irmãos, características que mostram o padrão de homens piedosos. Para ser um líder na igreja, não basta só ter a qualificação de homem. A liderança bíblica é a liderança masculina, mas é acompanhada, irmãos, o caráter, a piedade. A igreja estará bem servida quando tem pastores, presbíteros, diáconos, que sejam não somente homens, mas homens piedosos, homens de Deus. E é interessante que quando nós caminhamos um pouco mais nesse fundamento e na importância da liderança, a primeira característica que vemos nessas qualificações é que esses homens piedosos, eles são forjados dentro dos seus lares. Eles são homens piedosos na dinâmica da vida familiar. Veja, essa é uma ênfase na família. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes. Ou seja, bons líderes no reino de Deus não é aquela pessoa, irmãos, que já divorciou 3, 4 vezes e que está no seu 4º ou 5º casamento. Não, irmãos.
Hoje nós temos visto de uma forma tão triste o divórcio como tem acontecido na nossa geração, irmãos, na cidade onde nós estamos inseridos. As pessoas ficaram aborrecidas e dizem: agora a gente não se ama mais, vou divorciar. O pastor fica triste, o conselho, o pastor ora, o pastor repreende, ensina, corrige, e as pessoas endurecem. Irmãos, eu quero me divorciar. Cada vez mais a família é esfacelada, separada, atacada. Nós precisamos reafirmar que nós somos um povo da família da aliança. Os nossos líderes precisam ser exemplos de cuidado e de vivência no âmbito familiar. Meus irmãos, a liderança da igreja precisa ser modelo para os jovens. A igreja precisa olhar para os seus líderes e ver neles um exemplo de homens piedosos nas suas casas. Há muitos pastores, irmãos, que se casam com a igreja e esquecem da esposa e dos filhos. Há muitos pastores, irmãos, que são divorciados, perderam o seu casamento, e eles insistem em reconstruir o casamento para permanecer no ministério, mas não são mais irrepreensíveis, irmãos. Estão desqualificados para estar diante da igreja. Imagine, porventura, se o pastor Lucas for convidar um pastor para pregar no encontro de casais, e os irmãos falam: não, é porque eu estou no segundo casamento, não deu certo o primeiro, a mulher não aguentou ser esposa de pastor, ela foi embora. Irmãos, casamento é entre duas pessoas, quem fracassa, fracassa os dois, não é um só não. De vez em quando a gente quer tirar a culpa e colocar: é o outro que não presta, é o outro que não faz, é o outro que não atendeu às expectativas, porque temos uma ideia, irmãos, mundana de casamento. Quantas vezes nós somos a noiva desobediente, infiel a Deus, e Ele não nos descarta, Ele nos repreende, chama a gente de volta, e nós voltamos em arrependimento e fé para o Senhor. Então, meus irmãos, enquanto a igreja não levar a sério o líder no âmbito familiar, nós não teremos uma igreja ensinadora, o discipulado não vai acontecer com a eficácia e com o poder necessário. Meus irmãos, os jovens precisam olhar para os homens que se levantam na igreja e vê-los como exemplo de maridos, de pai e de administrador do lar. Esses líderes precisam ter as suas qualificações que sejam visíveis, mas acima de tudo, precisam ser vividas dentro do seu próprio lar. Então esses líderes, homens piedosos, eles se comprometem a viver a palavra de Deus dentro do seu casamento. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz o seguinte sobre esses líderes: deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com respeito. Lá em 1 Timóteo 3, verso 5, Paulo diz assim: se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Meus irmãos, como liderar? Líderes não nascem prontos, irmãos, precisam ser treinados. E ainda que a pessoa possa ter traços de liderança, precisa ser treinado. E nós precisamos treinar líderes cristãos para cuidar primeiro da família, para viver a verdade do evangelho dentro dos seus próprios lares. Deixe-me contar uma história rapidamente sobre isso. Um dia um professor, lá no Instituto Bíblico Eduardo Lene, eu estudei no IBEL, no ano de 2009 a 2011. E lá eu me formei em Educação Cristã e Evangelismo. E há um professor lá que ele é muito dedicado e ao mesmo tempo exigente, né? Na prova, se você errasse uma vírgula, ele tirava décimos. A ponto dele dar 9,8, ainda que você acertou o conteúdo, mas se você esqueceu de uma vírgula, ele tirava ponto. E um dia ele contou uma história que, ao participar de um velório, estava lá a família, a esposa, ali, os filhos, e o pastor então começou a falar daquele irmão que havia falecido e elogiar, e falando as qualidades daquele irmão. A esposa, segundo ele, disse assim: meu filho, vai lá ver se naquele caixão é seu pai mesmo. Vai lá ver. Stephen Harnock, que foi um pastor puritano, ele dizia o seguinte: nós não podemos ser cristão na ceia, ímpio no trabalho e um demônio na nossa casa. Meus irmãos, a coisa mais difícil
É se eu não viver o evangelho para minha esposa. Pregar para vocês que não me conhecem pode ser razoavelmente fácil, não que seja, né? Mas eu olhar para minha esposa, os meus filhos, eu vivo com eles 24 horas. Eles me conhecem. A coisa mais difícil é pregar para os meus. Então eu não posso esquecer dos meus, eu não posso deixar de amar os meus. Como eu iria cuidar da minha igreja se eu não cuido da minha família, da minha esposa e dos meus filhos? Então, líderes piedosos, eles vivem o evangelho em verdade no seu lar, como marido e como pai. E isso é importante para formar, para impactar a vida dos jovens na igreja. Isso tem a ver com a mocidade, isso tem a ver com os jovens que chegam, às vezes de lares desestruturados, e vejam na liderança da igreja a família estruturada, o valor da família, quão importantes são os filhos. Hoje, irmãos, nós temos que, como pastor, como liderança da igreja, convencer os jovens a casar, porque eles querem fazer tudo, um monte de coisas, namorar por aí, ter uma vida como os ímpios, mas menos casamento. Hoje nós temos que convencer os casais, membros da igreja, a ter filhos, porque eles olham para os filhos como fardo. Vai atrapalhar a minha vida. As mulheres acham que os filhos vão atrapalhar o corpinho sarado, os seios vão cair, a barriga vai aumentar, vai ter uma pochete e etc e tal. Irmãos, nós precisamos novamente reafirmar os nossos valores como povo de Deus, como família da aliança. Nós amamos, irmãos, a família, nós amamos filhos, nós amamos a igreja, nós amamos a Deus, nós amamos a palavra de Deus. Essa é uma verdade que a igreja não pode esquecer, e como família nós precisamos trabalhar isso na nossa casa. A família é uma bênção. A família é criação de Deus. Ainda falando sobre a liderança, irmãos, Paulo diz para Tito observar o caráter pessoal do líder. Veja comigo, o verso 7 diz assim: porque é indispensável que o bispo, que esses líderes, homens piedosos, seja o quê? Irrepreensível. E a ideia do irrepreensível aqui é que eu não tenha um pecado público que me desqualifica para pregar o evangelho. Imagine, irmãos, que porventura eu seja um pastor divorciado, aí eu vou pregar que Deus odeia o divórcio. Aí você vai falar assim: ué, pastor, não entendi. Não entendi. Imagine que eu tenha um pecado público que me desqualifica como pregador do evangelho, e por isso eu não posso estar aqui. Imagine que eu perdi o meu casamento, mas eu estou dizendo para você sobre como manter o seu casamento. Aí você vai dizer assim: é incoerência. Incoerência. Então, meus irmãos, nós precisamos levar a sério esses critérios. Quando você olha na primeira parte do verso 7, você vai perceber que o texto bíblico diz que esses homens piedosos não é. Olha só. Primeiro, ele não pode ser essa pessoa que tenha mancha pública, ele precisa ser irrepreensível. Como dispenseiro de Deus, ele não pode ser arrogante, ele não pode ser uma pessoa irascível, iracundo. O meu sogro conta uma história, irmãos, que um dia num conselho lá em Minas, um presbítero ficou tão zangado na reunião que ele pegou a arma e colocou em cima da mesa. Eu falei: se eu fosse o pastor, já estava correndo há muito tempo. Eu não sei o Lucas, talvez o Lucas era mais bravo. Mas eu iria achar isso muito estranho, irmãos. Isso é um comportamento de crente, irmãos. Revela que a gente tem o Espírito Santo, domínio próprio, paciência, bondade, longanimidade, mansidão e etc e tal. Não, irmãos. Não é normal ser líder e não ter o Espírito Santo dominando as nossas vidas. Essas qualificações aqui, irmãos, negativas, não podem existir no caráter de líderes piedosos, que são instrumento, irmãos, que são referência para o rebanho de Deus. Não pode ser uma pessoa sem temperança, sem domínio próprio, escravo do vinho, violento, cobiçoso, de torpe ganância. Não pode ser uma pessoa que ama mais o próprio estômago, o bolso, do que o próprio Deus. E por último, irmãos, por que esse critério da piedade, ele é tão vital na liderança? Se você lembrar, Jesus Cristo diz assim: a boca fala do que está cheio o quê, irmãos?
E quem é os líderes da igreja terão que transmitir, que falar daquilo que está no coração para a igreja. Por isso que quando a igreja tem esse zelo, irmãos, por uma liderança masculina e piedosa, ela receberá desses líderes, irmãos, uma instrução piedosa. Foi assim no passado, será assim no presente e no futuro. É necessário, irmãos, que os líderes da igreja tenham essa preocupação de tal maneira que preguem piedosamente, que instrua a igreja piedosamente a amar a Cristo, a confiar a Cristo, a seguir os passos de Cristo, a amar a própria família, a valorizar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Essa instrução piedosa visará, irmãos, moldar o pensamento dos cristãos para que eles tenham uma cosmovisão bíblica, trazer um conteúdo sólido para que a fé desses irmãos sejam bem alicerçadas, mas dizer também que seu comportamento está errado quando não está de acordo com a palavra de Deus. Então, uma liderança piedosa, numa instrução piedosa, ela vai orientar, instruir, ensinar a palavra de Deus com fidelidade, e ainda que isso possa inquietar os nossos corações. Lembrando as palavras de Spurgeon, que a pregação da palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela vai edificar, chamar e edificar os eleitos, mas ela vai também espantar os bodes. Por isso que os líderes precisam ser fiéis da instrução da palavra do Senhor, porque as ovelhas de Cristo ouvirão a sua voz e seguirão ao próprio Cristo. A segunda característica aí, irmãos, o segundo fundamento, é que Paulo orienta Tito a que instrua os lares para que na igreja os lares possam estar de tal maneira fundamentado na Bíblia, mas esses lares devem ser lares funcionais. O lar precisa ser biblicamente funcional. A minha e a sua família precisa estar alicerçada segundo os padrões bíblicos e funcionando para a glória de Deus. Olha comigo o verso de número 10, no capítulo 1, diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo o quê, irmãos? Casas inteiras. Irmãos, Calvino, ao comentar sobre esse versículo, ele diz que se uma alma estivesse sendo perturbada, o pastor já deveria se cingir para a batalha e ir para o combate. Então, por exemplo, se tivesse um herege desse aí, tem muitos religiosos hereges por aí, né? Seitas e tudo mais, estiver perturbando um só crente, uma só ovelha, o pastor já deve estar pronto para o combate e ir para o combate, irmãos. E ir preservar a ovelha, e ir guardar, e ir proteger a sua ovelha. Aí ele olha para esse texto de casas inteiras e ele diz: e quanto mais famílias inteiras. Meus irmãos, nós não somos um povo que aceita o fracasso e a derrota da nossa família passivamente. Nós precisamos trabalhar para que os nossos lares possam funcionar, estar realmente solidificados segundo a vontade de Deus. Lares, irmãos, biblicamente funcionais, o homem sabe qual é o seu papel dentro do lar. Ele é o cabeça da sua esposa, ele é o sacerdote do lar, ele ora, ele intercede pelos filhos. Aproveitando já que eu estou falando dos homens, a UPH lá da minha igreja, ela está desenvolvendo, a partir desse ano, um projeto que já é da Federação de UPH, chamado JÓ, Homens Orando pelas Suas Esposas e pelos Filhos. Porque é isso, irmãos, que a Bíblia nos ensina. É assim que o homem do lar deve se portar. Ele é o provedor, ele é o cara que fica preocupado em pagar as contas, em colocar o sustento dentro de casa. Ele é o cara que acorda cedo e cheio de ânimo e de força. Ele é o cara que vai cuidar, ele é o cara que vai liderar. É assim, meus irmãos. Há muitas esposas sobrecarregadas porque os homens são passivos.
Há muitas esposas, irmãos, casamentos e famílias que estão, irmãos, sobrecarregados e fracassando, porque o homem falta a ele assumir a sua postura como homem de Deus, como homem cristão. A esposa precisa ser uma esposa bíblica, uma auxiliadora idônea, submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. Ela precisa ser a mulher virtuosa de Provérbios 31. Ela não pode ser a mulher rixosa, que dá dor de cabeça, que só sabe trazer problemas e reclamações. Ela precisa ser um suporte. Ela precisa ser, irmãos, auxiliadora idônea, porque não tem plano B. Satanás tentou criar, irmãos, um plano B com a união homossexual. Homem com homem, mulher com mulher. Não tem plano B, nem C, nem D. Só há um plano, irmãos. Homem e mulher, macho e fêmea, unido e vivendo de acordo com os padrões de Deus. Não dá para a mulher cristã ser uma feminista empoderada. Não dá para o homem cristão ser um machista. Nós temos que ser homens piedosos, à semelhança de Cristo Jesus. As mulheres têm que ser semelhante à igreja, à noiva, à amada, por quem Cristo morreu. Quando você olha para Efésios 5, o papel do homem e da mulher, dos cônjuges, estão bem estabelecidos. O homem amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Os filhos precisam ser relembrados dos seus papéis. A Bíblia diz que os filhos precisam ser obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Você precisa pegar o 5º mandamento e inculcar no seu filho. Você precisa entender a utilidade e o poder das Escrituras para você ensinar o seu filho o 5º mandamento. Pega a exposição do Catecismo Maior de Westminster sobre o 5º mandamento e aplica na vida do seu filho. Você vai perceber a mudança verdadeira. Porque muitas vezes, irmãos, a gente quer mudanças nos nossos filhos, obediência, mas nós não levamos a ele a instrução da palavra de Deus. Lares funcionais estão ajustados não de acordo com a vontade do pastor, da igreja, conveniência dos pais, mas de acordo com o Pai Celeste, de acordo com as Escrituras. Os filhos precisam honrar o pai e a mãe, ensinar que não tem diferença entre o homem ou a mulher, pai e mãe. Os dois precisam ser honrados. A obediência dos filhos, o coração desobediente dos nossos filhos precisa ser confrontado. As pirraças que os nossos filhos pegam, as teimosias, precisam ser tratadas como pecado. Quem sabe você lembra aí, compra o livro do Dr. Lu Priolo, que é da área de aconselhamento bíblico, O Caminho para o Filho Andar. Irmãos, que livro fantástico. Eu estudei esse livro com a minha igreja, os irmãos agradeceram depois, falaram, pastor, tantas coisas que a gente não sabia. Eu falei, meus irmãos, fiquem maravilhados com a palavra de Deus, porque ela é suficiente para educar os nossos filhos na justiça, ensiná-los a obedecer a Deus. Por que os filhos devem obedecer pai e mãe, irmãos? Honrar pai e mãe? Por causa do Senhor, é obedecer no Senhor. Não é por causa de imposição do pai e da mãe, não é por força e violência, é por temor. É por obediência, por reverência ao próprio Deus que ordena. Esse mandamento sobre os filhos é um mandamento que paira promessas, irmãos. É o primeiro mandamento com promessa. Tendo dito isso, nós precisamos reafirmar que não é responsabilidade, irmãos, dos professores na escola de educar filhos, não é responsabilidade dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos da igreja, dos professores de escola dominical, educar os filhos, criá-los no caminho do Senhor, mas dos pais. Lares funcionais, os pais sabem de suas responsabilidades e eles vão assumir alegremente as suas responsabilidades. O lar, irmãos, é a pista de teste para os líderes da igreja. É ali que nós estamos formando os próximos maridos, os próximos presbíteros, diáconos. Eu brinco lá com a minha igreja que se eu não educar o meu filho da forma correta, como Deus quer, eu vou criar um péssimo marido, e esse meu filho, que não foi bem educado por mim e pela minha esposa, vai estragar a vida de alguma menina lá na frente. Há muitos exemplos que a gente conhece assim, né, irmãos? Não vamos transferir a responsabilidade. Teve um período, irmãos, que aqui no DF teve uma greve nas escolas, professores, todo mundo parou. Eu não sei se você lembra, né? As creches, tudo fechado.
Aí eu lá assistindo o jornal, né? Eu sempre acordo de manhã, vou tomar café, eu gosto de ver o jornal. Vamos atualizar aí. Porque só tem coisa ruim, né? Mas vamos saber o que está acontecendo aí. E uma mãe aborrecida, dizendo, isso não pode ter greve, isso atrapalha a vida da gente. Sabe por quê? Porque ela teve que ficar com o filho dela. Pandemia, o pessoal estava tudo louco dentro de casa, porque eles tiveram que ficar 30 dias com seus próprios filhos. Irmãos, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Nós precisamos mudar isso. Irmãos, e o último fundamento que eu quero deixar ao seu coração é que para que aconteça o discipulado, Deus vai usar homens e mulheres piedosas. Veja, vamos revisar o que a gente falou até aqui? Nós falamos, irmãos, que a nossa reflexão é sobre o tripé do discipulado. E o primeiro fundamento era liderança masculina e piedosa. Porque o objetivo da liderança masculina é também formar referência, irmãos. Referência de piedade, de masculinidade. O segundo, irmãos, é lares biblicamente funcionais. Não adianta o pastor se matar aqui para ensinar, se lá na nossa casa a gente não criar os nossos filhos, não ensinar, não educar, ao deitar, ao levantar, em volta da mesa, irmãos. Leia o Salmo 128, resgate as preciosidades de estar em derredor da mesa com a família. E por último, saiba que Deus usa a sua vida, homem e mulher de Deus, no reino. Quão importante é homens piedosos, mulheres piedosas na igreja, para que haja, irmãos, o aconselhamento mútuo. Veja só, o versículo 1 diz assim, capítulo 2, homens e mulheres da igreja maduros e piedosos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, aqui não é, irmãos, a idade, aqui é maturidade. Homens idosos e mulheres idosas aqui tem a ver com homens e mulheres que tenham substância espiritual, que tenha experiência de andar com Deus e de conhecer o poder, a graça de Deus em suas vidas. São homens que já têm uma longa experiência de caminhada, de enfrentar o sofrimento, o vale da sombra da morte, confiando em Deus, que passaram por muitas experiências e podem dizer para os mais novos, não entre por esse caminho que é um caminho de morte. Não vá por aí, porque você vai sofrer, você vai quebrar a cara. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que é assim que a igreja caminha. Ele continua dizendo, olha, quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. É claro que a gente conhece, irmãos, pessoas que são mais vividas em termos de idade e que são sábias, são crentes. A gente conhece também outros tantos que não são, né? Mesmo sendo religiosos, tem muitas pessoas que, ainda que tenham tempo de igreja e tempo de vida, mas não tem essa sabedoria. Alguns não vivem pecando porque não tem mais vigor, não consegue sair para uma cesta louca aí no Brasília, ou sei lá, para algum outro lugar. Mas Paulo não está falando, irmãos, dessas pessoas que estão ali simplesmente encostadas, que não foram pecar porque não têm suas energias para ir lá e dar vazão ao seu coração pecador. Paulo está falando de homens piedosos, de homens maduros que são referências para outros mais novos. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui, irmãos. Lá na igreja que eu pastorei, e talvez vocês possam viver ou conhecer essas realidades, lá na igreja que eu pastorei, tem pessoas que a mãe praticamente criou o filho sozinho. Eles não têm referência de pai. O apóstolo Paulo, irmãos, ele chama Tito de meu filho. Ele discipulou, ele instruiu, ele diz, meu filho, ouve, eu estou falando como um pai, e quando tiver que mudar o tom, eu vou te corrigir. Ele chama Tito de filho. E agora, irmãos, o que ele quer é que essa mesma dinâmica de discipulado entre os idosos olhem para os mais novos e dizem, meus filhos, e corrigi-los como filhos, e amá-los como filhos, e ensiná-los como filhos. É assim a igreja, irmãos. E Paulo diz agora das mulheres, irmãos. Olha só, o papel tão importante e precioso que as mulheres têm no reino de Deus.
Ele diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Elas precisam ser modelos também para as mulheres mais novas. Há muitas meninas hoje que querem casar, irmãos, e elas não aprenderam ainda a amar o marido. Elas não aprenderam a ser boas donas de casa, a cumprir o seu papel, o papel divino de auxiliadora idônea. Hoje as mulheres parecem que lutam para ser um monte de coisa, menos o que Deus quer que elas sejam. Isso é perigoso, irmãos. E o que é que vai proteger a igreja? Uma boa liderança. Vai ensinar a igreja, vai pregar sobre família, vai ensinar sobre família, vai ter encontros de casais, vai ter mensagens com aplicações diretas. Eu vi lá no boletim de vocês, eu sei que tem estudos temáticos, né? Que legal, isso é muito importante, porque haverá temas importantes voltados para a família, aborto, homossexualismo, há tantos temas, irmãos. Os nossos filhos estão sendo bombardeados nas escolas com essas ideologias. E onde é que eles serão cuidados, irmãos? Preservados, bem instruídos? Na igreja. É aqui, meus irmãos. Irmãos e irmãs, quão importante é a vida de vocês. Homens piedosos, mulheres piedosas. Homens maduros, mulheres maduras na igreja do Senhor. Deus vai usar a vida de vocês como instrumento de bênçãos. Deus usa homens e mulheres, não importa a idade. E por fim, meus irmãos, eu quero que você volte os seus olhos para Cristo. Porque não adianta você tentar simplesmente obedecer sem você tentar experimentar primeiro dessas verdades na sua vida. E quando você olha para Cristo Jesus, você tem um padrão perfeito de piedade. Ele foi obediente à vontade do Pai. Ele fez da vontade do seu Pai a sua comida e a sua bebida. Ele tinha prazer na palavra de Deus. Ele tinha prazer em ensinar a palavra de Deus. Ele tinha prazer em dedicar do seu tempo precioso para sentar com pessoas e ensinar sobre o reino de Deus. E ainda que como a multidão na multiplicação dos pães e dos peixes, em que eles não estavam interessados em Cristo, nem ouviram o evangelho, só encheram a barriga, mas ele pregou, irmãos. Ele gastou tempo com os seus discípulos em instrução. Meus irmãos, a gente precisa seguir os caminhos de Cristo Jesus. Cristo exerceu uma piedade exemplar, porque ele foi obediente à vontade do Senhor, cumpriu toda a vontade do seu Pai, ele orava, ele tinha prazer em estar no templo, como no episódio em que os seus pais esqueceram dele, e ele foi achado lá no templo, ensinando a palavra do Senhor. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele investiu o seu tempo e a sua vida em pessoas que aparentemente não tinham solução e esperança. E algumas dessas pessoas eram eu e você. O Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, morreu por mim e por você que estávamos perdidos. Talvez se você olhar para a sua biografia, você vai dizer assim: realmente, nem eu acreditava em mim mesmo, mas Deus olhou com graça e me alcançou. É por causa daquilo que Cristo fez. É por causa da sua morte por mim e por você. É por causa da sua palavra poderosa que chegou aos nossos ouvidos. Deus usou a vida de alguém e Deus alcançou o seu coração. E a palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E você ouviu e você foi chamado à salvação. Louvado seja o Senhor, irmãos. Essa é uma missão que nós vemos primeiro o exemplo do nosso Cristo de engajar-se nela. E Ele quer que você se engaje nessa missão, para que você seja um instrumento para levar outras pessoas a conhecê-lo, a amá-lo e a ser luz no meio das trevas, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esta noite. Obrigado por recordar o nosso coração dessa palavra tão preciosa, Deus. De quão importante é sermos uma igreja ensinadora, uma igreja organizada e estruturada de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra. Peço, ó Deus, que o Senhor abençoe a liderança da igreja, ó Deus, o pastor Lucas, os presbíteros, diáconos, ó Deus, os professores, que o Senhor use a vida deles, ó Pai, como instrumento para abençoar a vida de outras pessoas.
Que essa igreja seja uma igreja ensinadora, uma igreja discipuladora, uma igreja fiel à vontade do Senhor. Obrigado também, ó Deus, pelas famílias que fazem parte dessa igreja. Que elas sejam famílias bíblicas. Que elas possam, ó Deus, investir no crescimento e no entendimento do papel do homem, da mulher e dos filhos no lar. Que eles sejam uma bênção, ó Deus. Que os lares dos nossos irmãos aqui, ó Deus, sejam uma referência para outras famílias nessa cidade onde o Senhor os colocou. Obrigado também, ó Deus, pelos homens e mulheres que de fato são crentes de verdade no meio da igreja. Homens e mulheres que oram constantemente pelos pastores, pelos presbíteros, pela igreja. Homens e mulheres que são exemplos para os mais novos. Homens e mulheres que de fato Deus tem usado para encorajar o coração dos mais novos na caminhada. Abençoe, ó Deus, a vida da Igreja Presbiteriana Herança, que essa igreja, ó Deus, continua crescendo, florescendo para a glória do Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse momento em que nós podemos olhar para a cruz de Cristo, para o exemplo de Cristo e saber, ó Deus, que nós precisamos seguir os passos de Cristo em todas as coisas. Nós te agradecemos por essa noite, te bendizemos pelo teu amor, bondade e misericórdia que nos alcança, em nome de Jesus. Amém.